Olá, pessoal! O nosso trabalho é uma revisão bibliográfica sistemática sobre a utilização de tecnologias colaborativas em ambientes de realidade virtual e realidade aumentada para treinamentos na área médica. Nosso grupo é composto pelo Anderson, por mim, Cristiane, pelo Luiz Fernando e pelo Luiz Henrique. O modelo tradicional de ensino na área médica, ele abrange aí normalmente duas frentes, né? Uma parte que é teórica, também chamada de cognitiva, onde os professores tentam passar esses conceitos para os alunos e fazerem os estudantes criarem aí modelos mentais abstratos sobre esse conteúdo que eles estão tentando passar. E uma parte que é muito importante, que é a parte prática. Inicialmente, essa parte prática em universidades normalmente é feita através da manipulação de cadáveres em laboratórios de anatomia. Depois, os estudantes quase sempre passam a observar, assistir, né, cirurgiões experientes realizando cirurgias. E por fim, já no final da residência, por exemplo, eles começam a auxiliar esses cirurgiões durante as cirurgias. Porém, somente realmente quando eles se formam é que eles vão ter uma experiência prática mais efetiva. Outras questões envolvidas nesse modelo são, por exemplo, os custos de manutenção desses tanques com cadáveres, por exemplo, em laboratórios de anatomia, são muito altos e também esses cadáveres têm uma vida útil bastante limitada. E outra questão é a questão de que em áreas específicas da medicina, mais especializadas, que demandam um conhecimento técnico mais específico, normalmente ficam prejudicadas em lugares pequenos, cidades pequenas, porque não tem profissionais com esse conhecimento, o que faz com que esses conhecimentos especializados acabem concentrados em grandes centros. Então, o nosso trabalho, ele visa estudar soluções colaborativas de realidade virtual e realidade aumentada para ensino, planejamento, treinamento e desenvolvimento de habilidades de profissionais da saúde. Nossa metodologia, nós já explicamos mais detalhadamente na apresentação anterior, mas é uma revisão sistemática que busca identificar como tecnologias colaborativas de realidade virtual ou aumentada podem ajudar no aprendizado e treinamento de profissionais da área médica. Esses profissionais da área médica incluem médicos, dentistas, enfermeiros, paramédicos, entre outros. Uma atualização do nosso fluxograma aí, nós já tínhamos feito a parte de identificação, triagem e elegibilidade de artigos até a apresentação passada, e nessa fase agora nós efetuamos a leitura completa e estudo dos artigos que nós tínhamos selecionado, que tinham sido 14 artigos, e após essa leitura completa, nós concluímos que 5 desses artigos não se enquadravam no nosso estudo, principalmente por não focar em tecnologias colaborativas. E então nós ficamos aí no fim com a seleção final para o artigo de 9 artigos. Olá, eu sou o Luiz Fernando da Mota Carvalho. Para a nossa revisão sistemática, encontramos os seguintes resultados. Um ambiente virtual tátil, que ele é compartilhado para treinamento de habilidades cirúrgicas odontológicas, voltado mais para o pessoal que está se formando em odontologia, já no seu período final, onde ele tem que praticar ali com um ambiente mais próximo do consultório. Um ambiente de realidade virtual e realidade aumentada multiusuário para ensino de anatomia do fígado. Tanto a interação, esse ambiente ele é preparado, ele é montado para que seja uma interação bem
bem ampla, né? O usuário ele consegue interagir com o ambiente virtual e o ambiente virtual interage com a realidade. O sistema Slicer VR esse é um sistema para treinamento de intervenção médica, é um treinamento para intervenção cirúrgica, consiste em fazer uma imagem do órgão, colocar dentro de um boneco digital, imitando toda a estrutura dos órgãos, do órgão que vai ser operado real do paciente. Então, a equipe de cirurgia pode se planejar e pode traçar rotas de como vai operar esse paciente de acordo com o seu treinamento no Slicer VR. Mais adiante, temos um sistema de realidade virtual para treinamento também, né, em cirurgia laparoscópica do fígado. Seguindo o mesmo conceito do Slicer VR, ele faz uma imagem do fígado do paciente em questão e o usuário, né, os médicos podem interagir com o órgão que é uma representação do órgão do paciente, né? Acerco de equipe, como é que vai ser feito os procedimentos. Também foi encontrado nesse estudo o aprimoramento e treinamento de paramédico com realidade virtual de multiusuário. Esse sistema ele consiste em realmente fazer o treinamento de equipe de paramédicos em situações de acidente, né, simulando ali um acidente, a situação que o paciente vai estar se encontrando, e são propostos vários tipos de comportamento que um indivíduo pode estar apresentando de acordo com a gravidade do acidente. E vai caber essa equipe de paramédico tomar as decisões certas para poder fazer os procedimentos corretos. Seguindo também aqui mais adiante, a gente encontra também um ambiente também de simulação cirúrgica voltado para o treinamento ortopédico, né? Aí a estrutura também segue a mesma do Slicer VR e da videolaparoscopia. Você pega um ambiente que consiste em ter um exemplo de uma estrutura óssea, onde a equipe vai poder manipular o objeto tridimensional para fazer o seu treinamento antes da intervenção cirúrgica no paciente. Os principais softwares utilizados para todos esses ambientes que foram programados, citados acima, a maioria utiliza a Unity Engine, que é um software de desenvolvimento tanto para jogos mobile quanto para jogos de computador, jogos de videogame. A tecnologia da NVIDIA Flex e da Qubit, essas duas tecnologias foram mais utilizadas para mecânica de fluidos, né? Realmente aqui é onde entra aquela parte de sangramento, movimentação sanguínea. Foram esses dois motores que foram mais utilizados para isso. Também, não obstante, né, algumas aplicações utilizavam também a Unreal Engine, que é bem parecida com a Unity no sentido de desenvolvimento para jogos. A principal linguagem de programação que as equipes adotaram para o desenvolvimento foi utilizado o C Sharp. Os principais dispositivos de hardware são o HTC Vive, né, da tecnologia da HTC para interação com realidade virtual e realidade aumentada, os Head Mounted Displays, os HMD chamado, né, que são aqueles óculos de realidade virtual, e também foram utilizados roteadores para que possa ocorrer a interação multiusuário, né, num ambiente programado para a realidade virtual, onde tem interação com mais de uma pessoa, tem que ter uma rede, nem que seja LAN, para que possam interagir entre o mesmo ambiente. Então, como requisito de hardware, também são utilizados roteadores. Além de alguns materiais específicos de interação com o ambiente cirúrgico, né, como esse Phantom Omni e o Geometric Touch, que eles simulam os aparelhos utilizados pelos cirurgiões, pelos médicos,
Então, aparelhos de punção, aparelhos de pinçar, aparelhos de operação para laparoscopia. Esses dois tipos de hardware são específicos para essa área. Bom dia, professora. Eu me chamo Luiz Henrique. Quero aqui cumprimentar a todos que estão nos acompanhando nesta manhã. Fernando, obrigado. Dando continuidade ao Fernando, irei falar sobre as vantagens do uso da realidade virtual e realidade aumentada. Ao contrário dos simuladores físicos, podemos apontar diversas vantagens, tais como oferecer simulação de alta fidelidade e podendo ser reutilizáveis. E isso tem um impacto diretamente no custo, tornando elas mais baratas a longo prazo. Podemos fornecer práticas aos trainees em uma variedade de casos, né? É possível também registrar os dados de forma precisa sobre o desempenho e fornecer esses mesmos dados de forma mais objetivas para os educadores para avaliação. Abordando mais especificamente as vantagens do uso em ambientes virtuais colaborativos, podemos citar a possibilidade de conectar ambientes para que professores e alunos possam compartilhar um mesmo ambiente. Facilita a exploração da anatomia, mesmo em grandes grupos de aprendizado. E o melhor, tudo à distância. Possibilita que várias pessoas possam interagir na mesma realidade, compartilhando a mesma experiência, gerando assim uma cooperação mútua. E por final, um ponto mais importante, que é a interação social. Apoiam as ações de coordenação e melhoram o aprendizado colaborativo, aprimorando assim o treinamento de paramédicos que precisam trabalhar em equipes. Bom, falarei sobre os principais resultados obtidos. Estudos mostram um efeito geral positivo do uso de ambientes virtuais em comparação a outros métodos, mostrando-se uma ferramenta educacional efetiva que gera maior motivação e retenção de conhecimento. Tem grande potencial para apoiar o treinamento e a aprendizagem de procedimentos complexos que podem acelerar a educação clínica, por oferecer a interação intuitiva, senso de imaginação física e o senso de presença e imersão, que estão relacionados à alta motivação e aprendizado. Também auxiliam no planejamento, reduzem os tempos cirúrgicos e melhoram o desempenho em cirurgias de áreas médicas ou odontológicas. Dispensam a necessidade do uso de cobaias, reduzem o risco de acidentes durante as práticas e minimiza os custos financeiros e possibilitam o aprendizado remoto, mesmo fora de grandes centros urbanos. Meu nome é Anderson Vilhena Andrade e eu estarei dando continuidade ao trabalho, e falarei agora um pouco sobre as limitações. Apesar de suas vantagens, os métodos de treinamento em realidade virtual também possuem limitações. Caso o usuário seja impedido de interagir por algum problema de software ou hardware, terá sua experiência de treinamento prejudicada. Além dos problemas tecnológicos, também existem os problemas de enjoo e desorientação ao utilizar os equipamentos. Para que exista fidelidade na simulação, os gráficos e a ambientação devem ser de boa qualidade, o que ocasiona o aumento de custo dessas tecnologias. Conseguimos observar que, embora existam algumas adversidades, o uso de ambiente de realidade virtual trouxe benefícios e maior efetividade no desenvolvimento de habilidades profissionais da área de saúde. Sabemos que na área médica, profissionais tendem a necessitar de auxiliares, o que torna a colaboração um ponto essencial. Porém, mesmo após a nossa pesquisa de vários estudos sobre aplicações de RV e RA em treinamentos médicos, vimos que poucos estudos e ferramentas focam no aspecto colaborativo. Concluímos também que ainda há necessidade de uma redução de custos de produção com o fim de popularizar o uso destas tecnologias no aprendizado dos profissionais da área de saúde,
em busca de uma melhoria na qualidade dos processos de formação. Utilizamos como referência 9 artigos focados em ferramentas, treinamento e estudos colaborativos envolvendo realidade virtual e aumentada na área da saúde, sendo grande parte deles com enfoque no treinamento de processos cirúrgicos fazendo uso de realidade virtual. Nós agradecemos a atenção de vocês e ficamos à disposição para responder eventuais questões. Muito obrigada!